Contato direto com seres vivos, inteligentes e não humanos que, segundo múltiplas testemunhas brasileiras, foram levados do Brasil para os Estados E aí, galera, se tudo bem aqui no canal, pessoal, era o que eu já esperava já, confirmado o caso Varginha, tá? Esse aí foi, isso aqui é uma conferência de imprensa sobre divulgação, sobre transparência, sobre o ápice do Capitólio dos Estados Unidos e vidas biológicas não humanas. Vou soltar aqui para vocês e confira vocês mesmos. Contato direto com seres vivos, inteligentes e não humanos que, segundo múltiplas testemunhas brasileiras, foram levados do Brasil para os Estados Unidos em janeiro de 1996. Recentemente, o ex-ministro da Defesa do Brasil, Aldo Rebelo, confirmou que o incidente ocorreu e declarou: "Se os ICUA divulgarem informações sobre esse caso, então nós, no Brasil, também poderíamos fazer o mesmo. Senhor presidente, peço respeitosamente que o senhor desclassifique e libere todos os arquivos relacionados a este caso e a outros semelhantes. Nós, o povo, temos o direito de saber. A realidade não deveria ser classificada. Obrigado." Então, galera, esse aí é o James Fox, tá dando ali, né, as palavras deles ali nesse congresso de divulgação, né, para divulgar mais transparência, mais informações sobre vida biológica não humana. Isso aí eu já sabia faz tempo, isso aí uma hora ia chegar. Esse canal aqui é para preparar também vocês, que a gente tem contato com seres alienígenas, seres extraterrestres, seres interdimensionais, extradimensionais, que estão aqui a todo momento, galera. Isso aí é cobertado durante anos e anos e anos. Muita gente vai cair do cavalo agora, porque assim, caso Varginha nunca aconteceu, nunca que teve lá na Unicamp. Pô, não saber buscar um tipo de informação assim, não, eu sei que todo mundo pensa que isso aí é só lenda, mito, lenda urbana, mas não é assim, galera. O governo é feito para cobertar, o governo é feito para mentir, para desclassificar, descredibilizar qualquer tipo de pessoa que fala isso aí há alguns anos atrás. A gente está vivendo uma era de ouro, de ouro, de ouro. Mas quem fosse realmente buscar a verdade, já saberia já que esse caso é totalmente real. Não tem como o exército se deslocar para uma cidade pequena, que não tem nada, Varginha, Três Corações, fazer aquela movimentação toda de soldados, relatos de testemunhas que não aceitaram dinheiro, que poderiam ter ficado ricas, aquelas três meninas, junto com aquela mãe, aquela família, diversos acobertamentos. O sargento lá que estava paisando, o policial que estava paisando, que infelizmente faleceu nesse caso, ao capturar uma criatura lá em Varginha. O exército, cara, até uma criança de 5, 7 anos daria uma desculpa melhor, falou que era um mudinho, que todo mundo conhecia ele nas redondezas. Isso aí ele devia, o governo, o estado, devia pagar uma indenização por difamar uma pessoa daquela forma. Não, depois inventaram que era casal de anões. O exército fazendo um parto de casal de anões. Galera, esse relato aqui está só começando. Tem várias coisas que agora o Alex Burns vai falar aqui. E chegou o momento. Sempre, sempre, sempre estiver aqui. Sempre, sempre, sempre. Espero que vocês estejam preparados. Tá bom? Esse canal aqui é para trazer total transparência, total verdade para vocês. E o que eu puder fazer para ajudar vocês a entender esse fato melhor, entender essa situação de vida não humanas convivendo com a gente aqui diariamente, eu vou fazer, tá? Se tiver ao meu alcance, eu vou estar fazendo para vocês aqui. Por décadas, o povo americano foi tratado como criança, sendo informado de que existem segredos do governo que eles não podem conhecer. Não pergunte, não espere respostas, apenas confie no processo. Bem, o povo americano está cansado dessa resposta e eu também estou cansado dessa resposta. Nos últimos 3 anos, avançamos mais nessa questão do que em qualquer outro momento da história moderna. Realizamos audiências. Analisamos registros russos e brasileiros.
incluindo uma investigação formal do FBI sobre o incidente de Varginha em 96, onde testemunhas alegaram que o exército brasileiro capturou entidades e naves não humanas e encobriu a verdade. Hoje, Aldo Rebelo, que era o ministro da Defesa na época, veio a público e admitiu que esse evento foi real. Estamos em um... O ministro da Defesa do Brasil, Aldo Ribeiro, ele estava diretamente ligado ao caso de Varginha, tá? Que era totalmente cobertado, negado. Claro que sempre foi assim. Sempre foi negado porque existem seres que estão no poderes junto com pessoas humanas e pessoas não humanas que fazem esse governo obscuro, global, desinformando toda a população, acobertando todo tipo de caso relacionado à vida extraterrestre, toda a nossa história que é dita pelos pesquisadores, pela NASA, FBI, CIA, tudo isso é uma balela, uma mentira. Se você quiser saber a verdade, você tem que buscar. Busca a verdade vos libertará. Sempre foi assim. Jesus Cristo ensinou isso. A gente deu a letra para você fazer isso. Entendeu? Não machucar o próximo. Não matar. Não roubar. Faça o melhor para você, que você já está fazendo o melhor para o outro já. É simples assim. Momento diferente. Esta é a era da revelação. Senhor presidente, eu estou pedindo diretamente ao senhor, revogue o acordo de confidencialidade. Acordos de confidencialidade que ainda vinculam esses patriotas. Conceda imunidade a todos que já se manifestaram e a todos que ainda irão se manifestar. Abra a porta e deixe-os falar. Senhor presidente, o senhor sabe que as agências mentem. O senhor sabe disso em primeira mão. Eles mentiram para o senhor. Eles mentiram sobre o senhor. Eles não cooperam facilmente e nunca cooperaram. Este é o momento. E a autoridade que o senhor tem, senhor presidente. O povo americano está ao seu lado. Relatos de testemunhas. O pessoal fala, porque nunca apareceram uma prova, nada. Você trabalha num negócio secreto, trabalha com entidades biológicas não humanas, naves altamente tecnológicas, que nenhum ser humano tem na Terra. Estão fazendo engenharia reversa há mais de 80, 100 anos. Você vai botar em risco a sua vida, a vida da sua família, e são milhares de pessoas que trabalham com esse sistema. Pessoas que a gente nem sabe que existe. Pessoas que estão lá diariamente trabalhando com entidades não humanas, extraterrestres, engenharia totalmente não humana, extraterrestre, interdimensionais. Vocês só não vê porque a pessoa que não vê porque não quer, porque tem medo. O que eu acho que as pessoas que não acreditam muito nisso tem medo do desconhecido, normal. Tem medo do que você não conhece, do que pode acontecer, normal. Mas você tem que começar a saber porque a hora do desacobertamento chegou faz muito tempo. Eu não sei por que eles tiveram, o fim do acordo acabou, que tinha que chegar essa hora de revelação, porque o planeta está passando por uma transição planetária. Quem não acreditar, quem não conseguir se adaptar, já teve tempo já, muito tempo. Todos os filmes que são relacionados a alienígenas, a coisas encobertas, tá tudo aí, galera. Tá tudo aí. Só não vê quem não quer. Agora aqui é o primeiro. Aquilo lá que eu botei no começo foi só a segunda parte do depoimento do James Fox, tá? Agora eu vou colocar aqui lá inteira aqui para você conferir. Sobre entidades de seres sencientes não humanos ligados à nave. Não acredite só em mim. Alguns desses relatos vêm diretamente dos próprios arquivos da Força Aérea dos Estados Unidos. Na verdade, os próprios cientistas que cunharam a expressão encontros imediatos do terceiro grau investigaram casos para a Força Aérea dos Estados Unidos de 1947 a 1969. Dr. J. Allen Hynek. Segundo Hynek, eram casos como esses que a Força Aérea dos Estados Unidos tentava desesperadamente manter em segredo, porque é uma coisa tentar confundir o público com balões meteorológicos e gás de pântano, e outra completamente diferente quando se trata de relatos confiáveis de seres não humanos em solo. Todo mundo que vê algum tipo de avistamento, todo mundo que tinha algum tipo de contato era totalmente desacreditado, descredibilizado, ou era simplesmente apagado. Agora nós temos 11 cientistas dos Estados Unidos que trabalhavam diretamente ou indiretamente com esses projetos, tá? Com engenharias reversas, com tecnologia antigravidade. Tá tudo aí. Não só dos Estados Unidos, da China também, não só da China, em vários outros países.
Tá na cara de vocês. Vocês já são. A gente, a humanidade, já é muito, 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 muito grandinha já para ficar acreditando que tudo que acontece ali, que os relatos, os depoimentos de pessoas contratadas, não contratadas, é balela. Porque o governo falou, o governo falou que aquele cara é louco. Eles trabalham com mais loucos do que qualquer um. Eles contratam cientistas loucos que fazem experimentos loucos com pessoas. MK Ultra, controle mental da mente, visualização remota. Não é brincadeira, galera. O jogo aqui é sério, cara. O jogo é sério. Agora eu quero saber se vocês vão acordar para a vida, tá? Esse canal aqui é para mostrar isso. Vocês têm que se preparar. Vocês têm que estar se preparados para se proteger, proteger a sua família e saber que a gente é só mais um no meio de milhões. Eu tenho certeza que tem espécies, que tem raças alienígenas que estão sendo criadas, semeadas nesse exato momento. É incrível, cara. Tudo que tem no universo provém da fonte criadora. Você queira chamar de Deus, de luz divina, o que for o que você achar que é melhor, que se encaixa melhor, tudo vem dele. E não é só essa dimensão aqui, ela é uma dimensão considerada baixa, uma terceira, quarta dimensão. Existem várias e várias outras dimensões. Isso aí já é falado dentro do meio dos meios científicos. Já é falado, estudado. Eles já estudam isso aí há centenas de anos. A prova estava aí na nossa cara o tempo todo. Civilizações antigas, com alta tecnologia de corte de pedra, que não era feito, só é feito com peça diamantada. Como que um pessoal que era coletor, caçador, conseguiria fazer isso? Eu acho que é impossível, cara. Eu acho que é realmente impossível você olhar para isso e você querer acreditar que o governo disse que não tinha civilizações antigas altamente tecnológicas, que não tinha contato com seres de outros planetas, que é só porque a gente não desenvolveu, entre aspas, a tecnologia de viajar mais rápido do que a luz, não existe vida no outro planeta. Pelo amor de Deus, cara. É que eu comecei esse canal há pouco tempo. O 3 Atlas passou aí, o 3 Atlas teve tanta anomalia, parou, mudou a cor, mudou a velocidade, diminuiu a velocidade. Nenhum cometa faz isso, nenhum meteoro não faz isso, meu amigo. Para de ser ingênuo, cara. Você já é grandinho demais. Você já é grande demais, cara. Você tem que passar isso aí para os seus filhos. O contato já teve há muito tempo. O contato já está acontecendo há milhares de anos. Só que tem uma raça que está acumulada com o governo que não quer que isso seja divulgado. O controle que eles querem manter, aquecimento, não quer deixar você evoluir, não quer deixar você aprender as coisas que maravilhosas que Deus, o Criador, a luz, a fonte divina, que for que você queira chamar, deixou para gente, para milhares de espécies. Tem que começar a ver as evidências que estão na frente dos seus olhos. Para de ser programado, você tem que ser um formador de ideia. Esse canal aqui é para isso, é para você pensar o que está nesse vídeo, você não precisa acreditar. Você não precisa acreditar em nenhum dos relatos, mas você tem que começar a analisar o que você vê, o que você acha que é verdade, o que você acha que não é verdade. Aí é com você, cara. Só que você tem que buscar, irmão. Irmão, irmã, vocês têm que buscar. O mundo é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhosíssimo. Só que a gente não pode mais deixar eles dominar a nossa percepção da realidade. Porque o que a gente vive no dia a dia hoje aqui é totalmente manipulado, é totalmente desacreditado, é totalmente focado para você pensar em coisas futis, para você brigar com um amigo do lado, com o irmão do. A gente teve um avistamento agora aí, eu não vou nem citar o nome porque eu não quero que chegue nesse ponto. A gente estamos debatendo sobre se era um objeto ou se não era um objeto, cara. E fiz vários vídeos aqui, eu fiquei em alta contradição. Mas em nenhum momento eu vou atacar alguém, em nenhum momento eu vou. Não, é uma luz, cara. Tá acontecendo no Brasil todo, no mundo todo. Vambora acordar, gente, vambora acordar. Já passou da hora. Eu pessoalmente investiguei um desses casos por mais de 16 anos.
O caso ocorreu em Varginha, Brasil, em 1996 e envolve dezenas de relatos em primeira mão de UAP e contato direto. E contato direto com seres vivos, inteligentes e não humanos que, segundo múltiplas testemunhas brasileiras, foram levados... É um caso. Seres não humanos inteligentes. E pior que, no meu ponto de vista, não era só um tipo de raça que foi capturada naquele dia. Porque o do Dr. Ítalo, né? Dr. Ítalo, esqueci. Ítalo Venturelli. O que acontece? O ser que ele viu, que era bem branquinho, tinha os olhos lilás. Tinha as três protuberâncias. E o que as meninas viram, o que foi recuperado pelos bombeiros, pelo exército, era com pele mais escura, mais amarronzada, com os olhos vermelhos. Não sei se teve algum processo ali na queda daquela aeronave, que esses foram afetados, e aquele ser que foi visto pelo Dr. Ítalo Venturelli não pegou nenhum tipo, acho que poderia ser na hora que caiu a nave, foi exposto a algum tipo de químico ali da nave, ou o sol aqui da Terra teve algum efeito na pele deles, eu não sei. Mas eu sei que são dois seres diferentes, entendeu? São dois seres diferentes. Para mim são duas raças diferentes, ou são a mesma raça, mas uma teve uma complicação ali na hora da queda, que ficou prejudicada, ficou com aquela cor amarronzada, e o outro não, o outro saiu intacto, só com alguns ferimentos, que foi suturadas pelo outro médico que estava lá, que era o pupilo do Dr. Venturelli. Bom, continuando aqui. Do Brasil para os Estados Unidos em janeiro de 1996. Recentemente, o ex-ministro da Defesa do Brasil, Aldo Rebelo, confirmou que o incidente ocorreu e declarou: se os ICUA divulgarem informações sobre esse caso, então nós, no Brasil, também poderíamos fazer o mesmo. Senhor presidente, peço respeitosamente que o senhor desclassifique e libere todos os arquivos relacionados a este caso e a outros semelhantes. Nós, o povo, temos o direito de saber. A realidade não deveria ser classificada. Obrigado. Sempre tivemos direito de saber. Certamente eu não tenho o compêndio. É um contínuo que vai de vida corpórea bípede até, você sabe o que eu consideraria como tipo vida plasmoide senciente. Mas existem vários dos quais o governo do ZO tem conhecimento. São várias, que nem o David Grush reforça de novo, são várias raças. Então, uma pergunta para o senhor Grush. Tá. Durante o curso da sua investigação, veio a público que existe um programa chamado Immaculate Constellation. Durante o curso da sua investigação, você identificou que existe uma infraestrutura para dar suporte a um programa desse tipo para a exfiltração de... Alguém faz uma pergunta ali para ele ali. Tem uma parte de depoimento do David Grush, tá? E aqui ele fala que são várias e várias raças, tá? Tanto mais físicas, mais plasmoides, mais extras dimensionais, várias e várias e várias. Pobre da gente que pensa que só existe a gente. Infelizmente, difícil. Sim, não posso comentar sobre o conteúdo desse programa. Eu falei na minha entrevista, no Judicial Watch, que era um programa do Conselho de Segurança Nacional. E o sigilo começou em 1954 por meio de uma ordem executiva do Eisenhower que criou essa infraestrutura. Aí ele cita de novo, que coisa que já tá aí para todo mundo, quem quiser saber. Eisenhower foi o cabeça desse acordo feito com essas raças, tá? Para que fosse só um grupo seleto ali, só dos mais poderosos, só dos mais influentes, e toda a humanidade global ficasse nesse véu, nesse acobertamento que eu me refiro, um acobertamento total marítimo, como se a gente estivesse no fundo do mar e só conseguisse enxergar a sombra da luz. É exatamente isso que eu acho que é exatamente isso que eu me sentia, sabendo de todas essas coisas que existem, e o momento da revelação não chegava. Graças a Deus que está chegando agora. Se eles não lançarem... Aqui é o Jeremy Corbell, tá? Aí que ele vai citar aqui que se o governo não desacobertar as coisas que tem que desacobertar, eles mesmos vão fazer isso. na próxima divulgação algo relacionado à engenharia reversa de naves de inteligência não humana,
e se não abordarem ou começarem a abordar a questão dos biológicos, então eles viram no Sleeping Dog os sistemas de arquivos. Isso não está mais apenas nas minhas mãos. Isso não está mais apenas nas mãos do George Knapp. Eles prometeram transparência sobre o que sabem a respeito dos UAP. David Grush foi até o Congresso, com a mão para o país, para o mundo e para aquilo em que ele acredita, e disse a verdade. E ele disse que não só os OVNIs são reais, mas que temos feito engenharia reversa neles, que temos tentado isso há décadas e que havia pilotos biológicos, ele disse, seres inteligentes. De novo, ele afirmando que, mano, todo mundo tá afirmando, não sei o que eu tô falando, tá? Todos os relatos são dessas pessoas totalmente importantes, que estão por dentro do que está acontecendo. E tem um relato que eu não me lembro quem foi que fez, que várias tecnologias que a gente usa no dia a dia, como essa tecnologia que está no seu celular, que você está vendo aqui agora, esse vídeo, é feita de engenharia reversa. Olha como que era antigamente, carroça, irmão. Os foguetes, totalmente rústicos. Quando teve a primeira queda, a grande queda de Roswell, já teve outras que aconteceram antes, na Rússia, na Alemanha, no Brasil. Isso tudo da nossa tecnologia foi tudo engenharia reversa. Fibra ótica disse que foi da engenharia reversa, laser da engenharia reversa, visão noturna disse que foi tirado uma película do olho do Gray. Por isso que o olho do Gray tem aquela película preta. Aquela não é a parte do, é só uma película que ele usa para estar vendo realmente à noite. Os olhos do Gray têm várias cores, azul, verde e por aí vai. Aquela parte do olho preto do Gray só é a película que ele usa desse sistema tecnológico que era para poder caminhar à noite. E aí a gente fizemos uma engenharia reversa e usamos agora essa tecnologia como visão noturna. Tá tudo aí. Inteligentes não humanos. Agora, se isso for verdade, e se você acreditar nele, nosso governo, em parte, possui essa informação. É hora de contar a verdade ao público americano. O filme Sleeping Dog nasceu literalmente da resistência à verdade. Ele nasceu porque seu governo, nosso governo e muitos outros governos, como a Aliança dos Cinco Olhos, escolheram o silêncio em vez da transparência. Isso vai acabar. Mas o problema é como? Você precisa se antecipar a isso. A Casa Branca precisa se antecipar a isso. Nosso presidente pode ordenar a liberação dos arquivos UAP, mas ele precisa responsabilizar a CIA e outras organizações que possuem os dados, informações e conhecimento. Não basta apenas dizer isso. Você tem que responsabilizá-los porque você não quer ser um presidente que é enganado, assim como Clinton foi. Ele cita uma coisa muito importante. Todos os presidentes, eles não têm a alta informação. Tem um clubinho seleto chamado 12 Majestic, os 12 Majestosos, né, o Majestic 12. O que acontece? São 12 pessoas que no começo desse programa, lá com o presidente Truman, eram os que tinham a maior informação ultra secreta, master, hiper, sei lá, blaster secreta de todos esses acontecimentos. Então todos os presidentes que entravam era só 4 anos no poder, então não tinha como você liberar esses segredos para esse tipo de pessoa. E por isso que é nesse grupo tão selado, poucas pessoas sabem todos, sabe, todas as coisas que existem, que eles já tiveram contato direto ou indireto, de cientistas, de experiências, só essas pessoas sabem o que realmente a humanidade já tem de conhecimento sobre o universo, as vidas biológicas, as vidas extraterrestres e por aí vai. Então, agora o presidente Donald Trump começou a fazer esse desacobertamento. Pode ser também porque, que nem eu falei, o planeta está passando por uma transição planetária, então isso aí não teria mais como ficar só para esse grupo seleto. Ou porque a gente está com uma bomba iminente aí, tanto a gente pode passar por uma pandemia gravíssima, tá? Por um derretimento dos polos ou uma super era glacial. Então, isso aí a gente tem que ver tudo o que está acontecendo. Então é isso que está acontecendo. Esse é o placar. Essa é a verdade. Sleeping Dog, você vê ali
o que é possível, mas cabe a eles, por sua causa, fazer acontecer. E quando aquela segunda equipe Isso aqui é outro relato que eu trouxe aqui, tá? Que é para vocês, tá ciente. Isso aqui é um militar, tá? Ele também denunciou também lá no Congresso. O que acontece? Aqui ele tá contando um relato dos militares que falaram para ele. Ele tá passando esse relato aqui numa entrevista de um gigante que eles mataram em Kandahar e que foi levado, né, para os lugares secretos, para as bases secretas. E, assim, não só vida extraterrestre, mas como tem vida aqui mesmo, aqui no nosso planeta, como esses gigantes, Yetis, já tem no livro russo também, a descrição de Yetis, do homem do pé grande, do pé grande ou outro nome em vários outros lugares. Tem a descrição dessas, também conhecida também como os criptídeos ou zoologia. Esses seres estão aqui na Terra, mas estão protegidas. Várias e várias áreas de proteção florestal, cavernas, lugares muito isolados que são onde que esses seres estão, né? E quando tem esse tipo de encontro, acontece esse relato que ele vai dizer agora aqui. os encontrou, eles os encontraram ou na entrada de uma caverna ou dentro de uma caverna. Não me lembro exatamente onde, mas era nas proximidades de uma caverna. E todos eles estavam mortos e esse gigantesco humanoide estava se alimentando de um deles. E eles conseguiram matá-lo, eles conseguiram derrubá-lo. Então ele matou toda a primeira equipe. Foi isso que ele ouviu. Agora, de novo, foi isso que aqueles caras ouviram. Então talvez isso tenha sido apenas um boato. De qualquer forma, o gigante foi transportado por via aérea da região de Kandahar e depositado em Bagram para ser recolhido pelo piloto. Então ele carregou o gigante na aeronave e depois o transferiram para o Catar, para uma base no Catar. E é aí que termina a interação dele com esse ser. Portanto, ele participou do transporte do corpo. Sim. E ele Que nem para mim, quando tem vários lugares citados, vários nomes citados de bases secretas, de lugares para onde que a suposta criatura foi, o suposto humanoide gigante foi, para mim isso aí já dá uma base, um embasamento como um relato verídico gigantesco. Aqui eu estou só trazendo esse caso, tá? Esse caso ainda acho que vai ser confirmado. Eu acredito que sim, que vai ser confirmado. se contou e ouviu. E, então ele carregou o gigante na aeronave e depois eles o transferiram para o Catar, para uma base no Catar. Foi aí que sua interação com esse ser terminou. então ele fez parte do transporte do corpo? Sim. E ele me contou que ouviu por aí, ele disse, não sei se é verdade, mas ouvi dizer que o gigante acabou em Wright-Patterson. Ele disse, não sei se é verdade, mas foi isso que ouvi. E ele tinha certeza de que o ser estava morto enquanto ele estava trans. Morreu. Ok. Sim, estava definitivamente morto. Acho que haveria uma grande variedade. É isso aí, galera. Agora, para acabar aqui, né, uma parte aqui do Steven Spielberg, sobre o filme dele, que é o Disclosure Day, tá, pessoal? Esse filme aí você tem que se preparar bastante para quem for assistir no cinema ou em casa, tá? Que esse filme nada mais nada menos que é um tipo de codificação para que você seja, de certa forma, ali, chipado ou implantado algum tipo de ideia ou algum tipo de tecnologia, né, biológica para rastreamento, para qualquer tipo de coisa. Sei que o papo é meio maluco, mas esse é o mundo que a gente vive. Esse canal aqui é para te preparar, então tudo que eu tiver de informações aqui eu vou estar trazendo para vocês, tá? Eu tô só dizendo só o começo, até o pessoal começar a se acostumar comigo aí, começar a ter as pessoas que acreditam um pouco nesse assunto, que aí eu vou estar dizendo, vou estar liberando mais coisas, que é muita, muita coisa, tá? Então, quem for assistir o filme, por favor, se prepara, peça proteção, tá? Para o seu corpo, para sua casa, para que você não tenha algum tipo de consequência ruim. E eu tenho certeza que quando vocês assistirem esse filme, vocês vão saber, muitos vão ter experiência na hora, durante e depois, tá? Lembranças vão começar a vir, relatos vão começar a aparecer depois que ver esse filme. Então, peça bastante proteção, vai curtir o filme, mas curta com responsabilidade. Não deixe o filme entrar na sua cabeça, entrar na sua mente ou te tirar do foco do que realmente é importante, que é cuidar de você e da sua vida, tá? Você estar bem, se proteger, você e tua família.
de respostas. Não creio que haja uma resposta única e predominante. Algumas pessoas dirão: eu já sabia disso o tempo todo e venho me preparando para isso o tempo todo, e isso não me incomoda. Outras pessoas sentirão o choque ontológico da desarticulação social. Isso está subvertendo minhas crenças mentais fundamentais e o que considero ser a realidade fundamental, e eu não seria capaz de lidar com isso tão bem. Penso que sim, isso traz questões teológicas para o centro da conversa. Acho que seria um completo. Cada pessoa teria uma reação única a isso. E é isso, cara. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, tá? Se preparem, se protejam, que isso daí é só o começo e o que vai vir vai chocar o mundo. Então se prepara, cara. Eu sei que muitos já estão preparados, mas aquelas pessoas que ainda não estão preparadas, comecem a se preparar que o desacobertamento chegou, vai ter muita desinformação, vai ter muita manipulação, como sempre, mas a gente tem que se preparar cada vez mais, tá? Bom, um abraço a todos, fiquem com Deus, e até a próxima. Valeu!